Oi, eu sou Laís Brandil e eu tenho uma pergunta pra você. Você se lembra da cena de luta no parquinho do filme do Demolidor? Try asking for my number. Essa cena de luta, de fato, aconteceu no filme e ela tem algumas das coisas mais bizarras do mundo, como principalmente as crianças que estão gritando e pedindo para que dois adultos, um homem cego e uma mulher de mais ou menos 30 anos, lutem sem parar no meio de um parquinho. E apesar dessa cena ser extremamente tosca, eu acho que desde criança ela ficou fixada na minha cabeça e virou uma grande referência para mim quando eu pensava em cenas de luta nos filmes. Apesar de que ela é extremamente mal gravada, não faz o menor sentido e envolve dois adultos lutando no meio de um parque com várias crianças em volta. Mas eu acabei utilizando ela para o que nós vamos fazer hoje, que é mais um vídeo da ideia de criar um jogo fictício de luta em que vamos fazer mais um personagem e um cenário. Então, vem comigo aqui pro desenho que eu quero te apresentar a personagem nova e o playground que a gente vai usar para sentar a mão um no outro. Hoje eu quero apresentar para vocês a Sharkayla, que é a mais nova lutadora que vai entrar aí pro jogo fictício e que é uma tubaroa, basicamente. Ela é uma boxeadora e eu vou estar usando ela para acabar com um dos estereótipos que tem em jogo de luta, que é aquele da mulher extremamente sensual, com pouquíssima roupa, que é uma lutadora. E que foi, na verdade, uma indignação que um colega meu trouxe, que é, ué, por que não tem uma mulher no jogo, uma mulher bonitona e sedutora? E eu pensei, pô, eu posso fazer só uma mulher bonita e sedutora, mas por que eu não faço uma coisa mais legal que isso? Então, eu resolvi criar a Sharkayla, e para ajudar a entender um pouco melhor aí, enquanto a gente vai mostrando o desenho, eu fiz uma pequena história para contar sobre ela. Então, eu gostaria de ler essa história aí para vocês. Bom, a Sharkayla é uma famosa boxeadora australiana que tem uma tocante história de vida. Sua mãe, a famosíssima pesquisadora de vida marinha Annabeth Ray, encontrava-se em mais um dos seus mergulhos rotineiros no litoral da Austrália quando repentinamente foi atacada por um tubarão-tigre. Porém, graças à sua experiência, ela podia enganá-lo e assim sobreviver ao imitar uma fêmea da sua espécie. O resto eu acho que vocês já podem presumir, e isso acabou gerando uma das maiores experiências e experimentos da vida da Annabeth e também a sua filha, uma pessoa que ela ama muito. O tempo passou e a Sharkayla cresceu. Ela era uma criança como qualquer outra que gostava de morder os amiguinhos e também de comer muitas coisas, principalmente peixe. E nunca deu para entender muito bem se isso era por causa da mãe dela ou por causa do pai, mas ela foi crescendo e, para ajudar nesse comportamento dela, a mãe decidiu colocar ela num esporte. Obviamente, como ela é casca grossa, ela colocou a Sharkayla no boxe. A menina cresceu e se tornou uma grande campeã do boxe, mas, por causa do comportamento e do temperamento dela, ela acabou mordendo alguns adversários e por isso ela foi expulsa da Liga Australiana de Boxe. Apesar disso, ela não parou de lutar, ela acabou indo para as lutas ilegais e com isso acabou ganhando muito reconhecimento e muito dinheiro. E quando ela descobriu da ideia do torneio, que ainda não é um torneio, mas eu não tenho uma ideia realmente do que vai ser ainda a história desse jogo, ela resolveu que iria atrás de oponentes cada vez maiores e mais perigosos. E essa é a história da Sharkayla, por enquanto. Ao entrarmos na gravação do background, eu acho que é primeiramente importante dizer que ao todo eu levei 15 horas para finalizar esse desenho. 15 horas não diretas, né? Mas 15 horas ao todo. O que demonstra o quanto que eu odeio trabalhar com perspectiva e trabalhar com background. É uma coisa que não me agrada nem um pouco e que eu literalmente me coloquei como esse grande desafio para ver se eu conseguia fazer alguma coisa interessante. E na minha opinião, eu acho que eu consegui. Eu acho que foi um resultado legal e eu acho que valeu a pena todo esse esforço que eu tive. Apesar de que não vou dizer que foi uma coisa muito prazerosa de se fazer. O background, como eu já tinha dito, é inspirado na cena de luta do filme do Demolidor, que é no meio de um parquinho, mas enquanto a luta do Demolidor é um parquinho no meio da cidade, a minha eu resolvi fazer num parque ou alguma coisa assim, talvez um Central Park da vida. E acabei colocando aí esses brinquedos típicos ou não de parquinho, né? Então coloquei o gira-gira, coloquei um castelinho e coloquei aquela casa que tem normalmente escorregador e também tem aquela coisa de corda meio de exército, que eu lembro de brincar bastante quando eu era criança. Então achei que seria legal incluir isso. Daí eu também coloquei algumas crianças aí em volta, né, torcendo pelos lutadores e uma mãe com o seu bebê bem preocupada porque tem duas pessoas lutando e ninguém vai fazer nada. Ou seja, eu quis trazer um ponto de vista um pouco mais realista do que
aconteceria, ou do que deveria acontecer no filme do Demolidor, que não acontece, e isso me deixa muito puto das ideias, cara. Qual que é a lógica disso não acontecer e disso não aparecer num filme? Enfim, de qualquer forma, eu fiz aí. Primeiro a gente começa com o Grayscale, que é essa questão aí de mostrar as partes cinzas, né, os tons de cinza, até do branco até o preto, e isso me ajudaria depois a pintar e ter certeza de que os valores estavam bem apresentados, ou seja, profundidade e afins. Claro, essa questão de profundidade também tem muito a ver com a ideia de perspectiva. Mas como a perspectiva nunca foi o meu forte e não é o meu forte até hoje, eu acho que não dá pra contar muito com ela. Apesar de eu ter trabalhado bastante na questão das linhas de ponto de fuga e afins, eu não posso dizer e não posso afirmar que elas estão inteiramente certas e nem que a perspectiva é o ponto alto desse desenho ou que você consiga olhar e falar, caramba, eu consigo sentir o fundo e a profundidade nessa arte. Porque talvez você não consiga. Eu acho que eu consigo, principalmente por ter sofrido muito para fazer ela, mas no geral eu gostei e eu acho que foi um bom treino. Eu acredito que por ter que fazer outros cenários para esse jogo, as próximas vão ser melhores, mas ao mesmo tempo eu não sei se vão ter próximas, porque foi um parto de fazer isso, mas valeu a pena, eu acho que foi legal, eu acho que serviu para o seu propósito de ser um fundo para um jogo de luta. É aquele fundo bem plano, aquele fundo com... Eu gosto pelo menos dos fundos do Street Fighter com pessoas no fundo, eu acho que demonstra o que é o instinto humano, que é de ir correr, ver uma luta, porque a gente é fofoqueiro e a gente é meio voyeurista, talvez. E eu senti que foi legal, eu gostei do resultado. Talvez eu mudaria algumas coisas olhando agora, deixaria a parte da direita com os prédios que eu tinha colocado no primeiro rascunho, mas eu senti que ia ser muita informação e que ia perder o foco principal, que era só servir de tela para as pessoas lutando ali no meio. Mas eu curti, eu acho que ficou legal, eu acho que valeu a pena aí o esforço que eu fiz e eu acho que vai servir pro papel que eu precisava criar esse negócio. Quanto às crianças, né, e as pessoas, eu também fiz elas de um jeito bem solto, eu não queria perder muito tempo com isso. Eu senti que, principalmente pelo fato delas estarem um pouco mais embaçadas ao final, como vocês ainda vão ver, não era tão importante eu trazer tantos detalhes para eles e afins. Mas também foi bem gostosinho eu fazer principalmente as crianças desse jeito mais soltinho, porque foi um momento que eu pude relaxar assim, depois de fazer tanta coisa de cenário, de perspectiva e de casa e de árvore. Então foi um momento assim legal de só fazer uma coisa que, apesar de ter ficado bem tosquinha, serve pro seu propósito, né? Então acho que valeu a pena, eu acho que foi legal aí e vai funcionar bem pro que eu quero. E depois com as cores foram também bem difíceis de se trabalhar. Eu acho que eu posso melhorar bastante na minha teoria de cores, mas eu acho que principalmente para cenário, eu acho que para personagens eu não tenho tanto esse problema, eu acho que eu consigo manejar bem o que fazer com os meus personagens no quesito cores, mas com o cenário é bem difícil, principalmente considerando como a luz vai refletir nas coisas e transparência e não transparência, né? Então a solidez dos objetos e também os materiais, né? Então, por exemplo, o castelinho, ele é para ser de plástico, mas será que eu consegui passar tão bem essa informação de que ele é feito de plástico, né? Enquanto que o gira-gira, ele é feito de metal, ele tem que ser mais reluzente, mais brilhante. E também pode ser que eu não tenha conseguido passar tão bem essa visão, né? Mas, mais uma vez, eu acho que eu fico falando isso tanto pro vídeo quanto para mim mesmo, serviu para o seu propósito, serve para um primeiro teste. Lembrando, é claro que, né, é um projeto, então não é o resultado final. E que bom que não é o resultado final, eu acho que principalmente nesse vídeo eu consegui perceber o quanto que eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar com criação de cenários. Eu poderia trabalhar com concept de criação do cenário, mas com a finalização e coisas assim, pelo amor de Deus, eu não vejo nenhuma graça nisso. Pra mim é bem chato, na verdade. Eu acho que é isso, principalmente, que eu tava a fim de falar. Foi um bom desafio, né? Principalmente para testar o que pra mim é o meu grande tendão de Aquiles na hora de desenhar. E que muita gente comenta pra mim, por que não tem cenário? Por que isso? Por que é um fundo preto? Ou por que tem pouco cenário? Ou por que tem só indicações de cenário? E
E é basicamente por isso, é porque eu não gosto mesmo, eu não me sinto bem fazendo eles, apesar de ter sido bem divertido fazer esse em específico. Divertido eu acho que quando já estava chegando mais perto do final, em que eu vi a obra inteira, né? Mas como foi legal, né, eu acho que daria para fazer de novo, mas né, não é algo que me traz uma alegria absurda. Então, a gente fica por aí mesmo, com esse resultado. Eu acho que eu me esforcei bastante, eu acho que eu mereço agora um descanso de desenhar cenários, e é por aí mesmo. Até entrando aí nesse agendamento, né, nessa agenda do que nós vamos fazer nos próximos vídeos, a gente vai ter também a criação do HUD do jogo, então barra de vida, nomes e afins e habilidades especiais, e também provavelmente vamos ter mais um personagem aí. Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido, que você tenha apreciado aí a conversa e também os meus pontos sobre o que estava acontecendo, e principalmente que você consiga se sentir um pouco mais imerso nessa ideia de um jogo de luta fictício que nunca existiu e provavelmente nunca vai existir. Se você gostou, dá um like, compartilha, deixa um comentário que ajuda bastante em engajamento, apesar de eu nem ter isso hoje em dia. E segue também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu posto todos os meus desenhos e também algumas atualizações do que eu tô fazendo. Obrigado, é isso. Um beijinho na sua bundinha e tchau.